Será que ser santo é mesmo possível, visto que somente Deus é santo? A santidade não é apenas uma possibilidade para o cristão, ela é um requisito. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12 versículo 14. A diferença entre Deus e nós é que Ele é inerentemente santo enquanto nós, por outro lado, só nos tornamos santos quando em relacionamento com Cristo e só aumentamos em santidade prática à medida que amadurecemos espiritualmente. O Novo Testamento enfatiza a busca da santidade neste mundo e a obtenção final da santidade no mundo vindouro. Ser santo significa que somos, antes de tudo, separados para uso honroso. Ao passo que também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres. Deus, nosso Salvador, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito capítulo 3 versículo 3, 4, 5, 1 Coríntios capítulo 6 versículo 11. O Senhor tomou a iniciativa de nos tirar do nosso antigo estilo de vida. Ele nos salvou, nos purificou e nos separou para a justiça. Se cremos em Cristo para a salvação, fomos lavados pela regeneração do Espírito Santo e separados do mundo para a piedade. Veja Romanos capítulo 12 versículo 2. No entanto, a busca da santidade não termina quando chegamos a Cristo. Na verdade, ela apenas começa. Há uma santidade posicional que herdamos na regeneração e uma santidade prática que devemos buscar ativamente. Deus espera que cultivemos um estilo de vida de santidade, 1 Pedro capítulo 1 versículo 14 a 16, e nos ordena que purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, 2 Coríntios capítulo 7 versículo 1. Levar a santidade à perfeição significa que devemos aumentar a fecundidade espiritual a cada dia. Devemos nos considerar mortos para o pecado, Romanos capítulo 6 versículo 11, recusando-nos a voltar ao nosso antigo estilo de vida. Deste modo, nós nos purificamos destes erros, tornando-nos utensílios para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 21. A santidade é a marca de todo verdadeiro cristão. 1 João capítulo 3 versículo 9 e 10. Cultivar um estilo de vida de santidade não significa que devamos elaborar uma lista de regras para nos ajudar a viver. Estamos livres da letra da lei que mata, 2 Coríntios capítulo 3 versículo 6, e agora vivemos de acordo com os ditames do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5 versículo 16 a 18. É-nos dito, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2 versículo 12 e 13. Neste versículo, vemos a cooperação entre Deus e seus filhos na santificação. Nós desenvolvemos o que Deus efetua em nós, porque Deus tem uma linha do tempo para as virtudes que deseja cultivar em nossas vidas. Nossa responsabilidade é ceder aos seus desejos, desenvolvendo, com atenção concentrada e muito cuidado, aquelas coisas que está fazendo crescer em nós. A santidade não será completada em nossas vidas sem nenhum esforço de nossa parte. Somos convidados a participar da obra de Deus em nós. Não seremos levados aos céus em canteiros floridos de facilidade, como diz o antigo hino em A Soldier of the Cross, em inglês. Esta seja, talvez, a lição mais importante que possamos aprender como cristãos. O desejo final de Deus para o seu povo é que sejamos santos conformados à imagem de seu Filho, Jesus. Romanos capítulo 8 versículo 29, 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 3 e 4. A santidade é a vontade de Deus para nossas vidas. Claro, a carne é fraca. Marcos capítulo 14 versículo 38. Nenhum de nós alcançará a perfeição sem pecado neste mundo, mas Deus fez provisão para o nosso pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1 versículo 9. Nossa busca pela santidade neste mundo inclui confessar e abandonar o pecado diariamente. Veja Hebreus capítulo 12 versículo 1,2 e 3.
Deus nos ajuda em nossa fraqueza dando-nos seu Espírito Santo que nos revela a mente de Cristo e nos capacita a cumprir a sua vontade. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 14 a 16, Filipenses capítulo 2 versículo 13. Quando nos rendemos ao Espírito, nos tornamos cristãos frutíferos, produzindo uma colheita com a qual Deus se agrada. Gálatas capítulo 5 versículo 22 e 23. Por outro lado, quando reprimimos a obra do Espírito Santo ao nos rebelarmos contra a sua vontade para nós, sufocamos o desígnio de Deus, sabotamos o nosso próprio crescimento espiritual e entristecemos o Espírito Santo. Efésios capítulo 4 versículo 30. Se Deus foi gracioso o suficiente para nos redimir do pecado e da morte e nos dar uma nova vida em Cristo, o mínimo que podemos fazer é oferecer nossas vidas de volta a Ele em completa rendição e santidade, que é para o nosso benefício. Deuteronômio capítulo 10 versículo 13. Por causa das misericórdias de Deus, devemos ser sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Romanos capítulo 12 versículo 1 e Deuteronômio capítulo 10 versículo 13. Um dia, no céu, estaremos livres do pecado e de todos os seus efeitos. Até então, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, e continuamos correndo nossa corrida. Hebreus capítulo 12 versículo 2.